Agora esta chamada está sendo gravada. Boa tarde. Se você está aqui, você é aluno do curso de licenciatura em Química da O pessoal Universidade está Federal dando do eco, viu? Tocantins. O microfone do outro aparelho que a senhora está ligado também. Verdade. Então, se você está aqui, você é aluno do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal do Tocantins. Pessoal, hoje nós vamos fazer um apanhado, tá? De tudo aquilo que eu considero importante, interessante, pontuar sobre os trabalhos de vocês até aqui. Vou colocar aqui a apresentação. Conseguem ver? Ótimo. Deixa eu alterar o modo de exibição aqui. Pronto. Estão vendo a apresentação? Para mim já está no modo tela cheia. Acho que para vocês demora um pouquinho. Então vamos lá. Nós definimos há algum tempo que o TCC e estágio iam caminhar juntos. E eu dei algumas orientações gerais para vocês. Falei para vocês sobre não estar compartilhando, né, gente? Estranho. Eu estava vendo a tela, professora. Estava escrito lá o Ecologia Química, TCC, estágio. Tranquilo. Eu também, professora, eu estou visualizando a tela. Tava, né? Mas não está no modo tela cheia. Eu gostaria que vocês vissem no modo tela cheia para ficar melhor. Aí, melhorou. Então vamos lá.
Então, a gente definiu que TCC e estágio iam caminhar juntos. Então, eu fiz um panorama do curso, falei, né, quem são vocês, falei as estatísticas do curso. Com 85 prováveis formandos, nós precisávamos de uma estratégia diferente para conduzir esse TCC, fazer uma correção efetiva e vocês conseguirem o sonhado diploma. Eu falei dos desafios, né? Todos os desafios que a gente tinha pela frente, cumprimento dos prazos, os trâmites da universidade, o número de TCCs para ser corrigidos, o fato de sermos um curso IAD na conformação multipolos, né? O fato de termos 7 polos, todos os desafios foram apresentados. Falei que a gente planejou, fizemos um planejamento para pensar nesse novo formato de TCC e estágio juntos. Falei do que diz o PPC, das normas de TCCs e dos tipos de TCCs que nós temos dentro da universidade. Falei que, então, nós decidimos esse formato de artigo por grupos e, no máximo, 3 grupos por polo. Falei também que isso ia exigir uma capacidade bastante grande de vocês, de organização, de entendimento do processo, de amizade, de boa relação entre os grupos, né? Mas disse também que a divisão do grupo não era uma escolha de vocês, né? Então, tudo isso foi apresentado na ocasião. Falei do tema do artigo, que seria ecologia química, tá? Eu sei que houve grupos que quiseram levar para outro lado, né? Quiseram até extrapolar um pouquinho o tema e, portanto, a escolha do título do trabalho, mas eu tentei explicar de maneira clara, objetiva, que era realmente um tema central e único, porque são muitos TCCs a serem corrigidos. Apresentei os temas para vocês, e o que tínhamos para hoje era isso: um TCC, um estágio caminhando juntos, a construção de um artigo que priorizasse um projeto de intervenção a ser aplicado na escola, com objetivos a serem cumpridos, com essa atividade pontual a ser realizada, que minimizaria aquela documentação de estágio que é bem morosa. Então, ao apresentar isso, eu dei exemplos, né, de trabalhos onde esse tema, ou temas relacionados ao ensino de ciências e ao tema de ambiental, estavam sendo aplicados na escola. Dei um exemplo até aqui, do curso de biologia, dei exemplos no Tocantins e no Brasil. Falei do artigo que fizemos, né, junto aos tutores, apresentando também essa forma de discussão, né? Esse formato de fazer ciência, o que é um artigo, o que é introdução. Dei esse exemplo por quê? Porque é um artigo relacionado aos dados que vocês nos dão, a presença de vocês nesses cursos, a localidade em que cada aluno está, a cidade de onde vocês estão assistindo, quer dizer, nós documentamos isso na forma de artigo. Então, esse trabalho mostra como que a escrita é mais leve, ela não é tão cheia de meandros, né? Quando nós fazemos um artigo de levantamento e um artigo quantitativo, é mais fácil seguir o passo a passo, né? Então, eu dei esse exemplo para mostrar que os próprios dados do curso geraram um trabalho e que esse formato de artigo, no conjunto com outras pessoas, é uma proposta interessante. Eu falei das vantagens do processo, não vou repetir aqui, são muitas, né? Eu acho que a principal é realmente a questão do número de textos a serem gerados, do preparo de vocês para o curso de pós-graduação, né? Que eu acho que é importante. Estando nessa experiência de construção de um texto científico, vocês estão mais próximos, né? Se quiserem, dessa pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, porque vocês vão se aprofundar nessa linguagem mais científica. Eu acho que outra vantagem também é a aproximação das realidades
Se você não tem contato com aquele colega do seu polo, você obrigatoriamente vai ter que ter, né, na construção e na execução desse TCC. E uma das vantagens também é o fato dos grupos estarem pré-definidos, o fato de vocês poderem e terem pessoas ajudando em cada etapa do processo, porque a professora de TCC dividiu muito bem, né? Vocês tiveram fundamentação teórica, metodologia, e as dificuldades vão sendo atendidas individualmente, e vocês vão evoluindo na construção desse artigo e no planejamento dessa atividade e na execução dessa atividade pontual, que é o projeto de intervenção, mas de maneira mais robusta e mais assistida. Isso também é uma vantagem interessante do processo. Falei das desvantagens, né, porque não é fácil estar equilibrando, né, as vontades. Algumas pessoas já tinham uma ideia de TCC pronto, outras pessoas não se entenderam com relação ao tema. Nós tivemos trabalhos muito semelhantes que vão ter que ser modificados. Então, esse formato à distância, esse formato de multipessoas no grupo, estruturando esse texto, também tem algumas desvantagens, mas eu acho que é parte de um processo interessante de crescimento para vocês. Então, isso tudo foi falado, eu dei as minhas considerações pessoais e profissionais sobre, ontem, na live da professora Juliana, eu coloquei também que eu gostaria muito de ter feito um TCC, assim, assistido, como está sendo de vocês, porque é frustrante você fazer um trabalho nas normas que a universidade exige e, ao final, ter uma correção que é técnica, que é legítima, mas que é muito vazia, que é pouco enriquecedora. Esse tipo de correção que nós estamos fazendo, esse tipo de apoio que estamos dando, desde a estruturação do texto, formatação, construção do template, trabalho dos tutores, das professoras que estão auxiliando, o meu trabalho também, que é aproximar vocês da carreira, da realidade das escolas. Eu acho esse trabalho realmente importante, não só para a formação de vocês, docente, mas para a formação de vocês, pessoas. Eu acho que nós podemos, ao longo da nossa vida profissional, fazer as coisas mais preocupadas com o processo do que com o resultado. Então, coloquei isso na live de ontem, que gostaria de ter tido essa assistência, né? Assistência não no sentido de ajuda por ajuda, mas no sentido de ser assistido. Enquanto eu estou construindo e escrevendo, eu vou entregando para pessoas que estão aptas a fazer uma correção cuidadosa e uma correção preocupada com a qualidade do texto, mas também com o resultado, né? Bom, falei para vocês que nós estamos trabalhando não só pelo diploma, mas por este trabalho. Nós achamos que todos os grupos são capazes de publicarem o resultado desse projeto de intervenção. E não é apenas um trabalho focado no diploma e na publicação, não. Eu acho que é um trabalho voltado para a formação de vocês enquanto docente, para esse profissional do futuro, né, que falamos lá no cafezinho com o Dames, falamos com a Flávia, falamos com o professor Eduardo. Eu acho que essa formação tem que ser continuada. Eu estou sempre em formação, e que vocês também estejam sempre em formação. Então, esse formato estágio e TCC juntos é um piloto, nunca foi feito no curso, mas nós estamos trabalhando e otimistas e para que todos vocês entreguem artigos e relatos deste projeto de intervenção muito, muito, muito bons. Então, hoje, pessoal, eu estou aqui para falar duas coisas. Eu vou esmiuçar para vocês o que eu considero que deve estar no texto de vocês, no tocante à metodologia, tá? E também vou falar aí uma hora e meia, sobre resultados de discussão, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque como a forma de trabalharmos foi feita em
correções por etapas, e vocês têm professoras orientadoras que estão fazendo a devolutiva do texto para vocês, nós já tivemos feedbacks, né, de metodologias não adequadas, ou, de fato, do não entendimento do que era para ser feito, tá? Então, como metodologia é minha responsabilidade, eu fiz essa live hoje, tá? Vou deixar gravada, não estamos cobrando presença também por ser um domingo, mas eu achei interessante voltar um pouquinho, né, e falar dessa metodologia voltada para a área de ensino de química, né? Então, hoje nós vamos falar como que deve ser estruturado a escrita dessa metodologia, tá? Então, primeiro, a metodologia, pessoal, é o como eu vou executar, né? Metodologia tem a ver com estudo do método, né? Eu imaginar uma ação, e sempre que eu imagino uma ação para melhorar as minhas aulas, melhorar o aprendizado, para envolver a comunidade escolar, ou para motivar que esses estudantes tenham curiosidade sobre determinado assunto, determinado conteúdo, enfim, seja qual for o meu objetivo, eu preciso, dentro do meu planejamento, pensar em como fazer. Então, como fazer meu projeto de intervenção é o método, é a metodologia, tá? A metodologia, portanto, ela serve para verificar a veracidade dos meus dados. Entende? Que quando eu escrevo um texto, e nesse texto é enunciado lá metodologia, cientificamente é aquilo que serve para provar que os meus dados são verdadeiros. É aquilo que serve dentro do texto para que, se qualquer pessoa quiser executar a mesma atividade em qualquer lugar do mundo, ela tem uma referência, tá? Então, a metodologia sempre faz um link com as referências, né? Porque, por exemplo, eu quero imaginar que todos vocês, lá na metodologia, descreveram a unidade escolar onde vocês vão fazer o projeto de intervenção. Você deve começar por aí, tá? Então, uma pessoa lá na China vai saber que essa atividade foi feita no estado do Tocantins, no Brasil. Por que que isso é importante? Ora, fatores ambientais, tipo da população, condições de trabalho do docente, quer dizer, quando eu contextualizo e descrevo o método que eu estou utilizando, isso possibilita a conferência do que eu fiz, entende? Então, a metodologia, ela é importante, ela faz parte do método científico e ela tem essa incumbência, tornar verdade tudo aquilo que eu estou, ou pelo menos, né, tornar possível de verificação tudo aquilo que eu estou colocando no texto. Porque senão era fácil, né? Eu inventar qualquer coisa, sei lá, um baralho químico, ou um júri simulado, e eu apresentar esses dados da minha cabeça, ou dados inverídicos, porque se eu não cito o método, se eu não cito como eu fiz, resultado não é resultado, tá? Então, veja a importância desse tópico. Lá atrás, e durante a apresentação da disciplina, eu disse para vocês, né, que nosso foco seriam metodologias ativas. Por quê? Porque nós acreditamos, enquanto formadores de professores, que tiveram essa base teórica e estrutural focada no uso de mídias digitais, no uso de tecnologias de informação, professores e pessoas que têm esse olhar mais cuidadoso, né, para esse ensino mediado por essas tecnologias, não tem sentido eu propor atividades tradicionais ou que passeiam pelas mesmas práticas de 20 anos atrás. Então, as metodologias ativas devem ser prioridade de vocês. Ah, eu não escolhi nenhuma metodologia ativa. Ok, mas eu sempre sugiro elas, por quê? Porque ela tira o docente desse lugar
de detentor da informação, de expositor do conteúdo. A gente deve envolver os nossos estudantes nessa construção dessa aprendizagem, ouvindo eles e trazendo eles para frente, trazendo eles para a posição de protagonista do seu próprio aprendizado. A gente começa também a mapear as dificuldades, a gente começa também a mapear os nossos erros enquanto professores, nós começamos a apontar também as potencialidades, né, de cada estudante ou da turma. Então, eu sugeri para vocês que fossem realizadas metodologias ativas. Então, se você escolhe uma metodologia ativa, você já escolheu uma metodologia, entende? E isso é utilizado para verificar a veracidade dos seus dados, a veracidade do seu trabalho, tá? Outro ponto. O método é como fazer, mas afinal de contas, o que eu preciso escrever lá no meu texto, né? Por que eu estou, pessoal, voltando nesse assunto? Porque o olhar de vocês sempre deve ser o olhar do ensino. Claro que o tema é ecologia química, mas é ecologia química aplicada na sala de aula, certo? Vocês vão estar trabalhando, ou já trabalharam, né? Alguns já estão em parte final aí, já fizeram a intervenção. Então, vocês estão trabalhando, ou já trabalharam, com esse professor que está lá na escola, né? Vocês definiram o tema junto com ele, vocês fizeram essa atividade com ele e com os alunos dele. Então, o que você precisa escrever tem que estar no formato da educação, tem que ter o olhar voltado para o aprendizado. Qualquer proposta, seja um jogo, seja um aplicativo, seja a fabricação de um repelente, seja uma palestra, o foco é o ensino. Então, como é que eu escrevo essa metodologia voltada para a área de educação? Como é que eu escrevo no papel que eu estou fazendo algo pontualmente, mas que o foco é o aprendizado do conteúdo, tá? Então, a gente deve começar pela descrição da unidade escolar, né? Atividade tal foi apresentada no dia tal, na unidade escolar tal, fazer uma breve descrição dessa escola, porque isso é contexto, né? O método, ele não funciona na forma do contexto. Então, comece por aí. Descreva a unidade escolar. E, na sequência, apresente o trabalho base, tá? Quer dizer, vocês têm que ter um artigo base, vocês têm que ter uma referência base. Não interessa o tema. Seja qual metodologia ativa vocês escolheram, pode ser aprendizagem por projeto, pode ser aprendizagem por aplicativos, pode ser gamificação, pode ser sala de aula invertida. Não interessa. Seja qual for a metodologia, né? Ninguém está aqui para inventar a roda. Seja qual for a metodologia escolhida, existem trabalhos anteriores feito na escola e feito para o ensino de química, tá? Então, apresentando a unidade escolar, você apresente o seu trabalho base, que é quem? Aquele trabalho que te inspirou, aquele artigo que você olhou, olha, esses autores fizeram isso no Rio Grande do Sul, ou no Nordeste, ou aqui mesmo na região Norte, não interessa. Então, apresente, né? A metodologia foi baseada no trabalho tal, sei lá, Bardim 2018, Cavalcante 2021, entende? O método tem que ter como foco o ensino, a avaliação de aprendizagem, verificação da aprendizagem, satisfação desse docente, recepção da unidade escolar. Então, isso tem que estar escrito no texto de vocês. É assim que começa, né, a descrição desse trabalho. Feito isso, apresentou o texto base, como eu disse, um artigo de alguém que tenha feito algo semelhante. Ah, professora, mas ninguém fez o que a gente fez. Olha, é difícil, porque com a internet, todos esses dados estão disponíveis muito fácil, né? Se você não está achando trabalho semelhante, pode entrar em contato comigo, com os tutores, que a gente auxilia a achar um trabalho base, para que você veja como que a metodologia é descrita, tá bom? Então, é fundamental que você veja trabalhos já realizados, e a partir deste,
você consiga descrever o seu método focado no ensino, focado para a educação, focado para a educação da aprendizagem. Porque é isso, pessoal. Quando a gente faz um projeto de intervenção, quer dizer, quando eu intervenho, né, no ciclo normal da escola, quando eu estou fazendo essa atividade pontual, meu objetivo é o quê? É ajudar, é pegar aquele conteúdo que não está indo, aquela turma que está difícil, e tentar aproximar desse professor supervisor que está lá, né? Então, o método é importante. Então, escolha um trabalho base, um artigo, modelo, para que vocês consigam reproduzir, em parte, pelo menos, a metodologia que foi feita lá, tá? Então, é isso. Comece apresentando essa unidade escolar, escolha um trabalho base e descreva o que vai ser feito, né? Porque é notório e ridículo, né? A gente constatar que um trabalho desenvolvido em Porto Alegre do Tocantins não vai ter as mesmas condições que outro desenvolvido no interior de São Paulo. Mas é preciso ter esse trabalho científico base, como eu já disse, para validar e para que seja reproduzível tudo aquilo que você fizer na escola, tá bom? Então, pessoal, falando bem prático, né? De uma maneira prática para vocês. Nós temos 5 passos para escrever uma metodologia científica, tá? Então, vamos lá. Depois de descrever a unidade escolar, de citar qual é o artigo base que eu estou me inspirando, eu vou falar do procedimento. O que é esse procedimento? É um passo a passo, né? Pode ser, por exemplo, a atividade escolhida vai ser a fabricação de repelente no combate ao Aedes. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é reunir a turma e dar uma palestra, por exemplo, ou planejar uma aula com a professora, uma palestra ou apresentação de um conteúdo específico sobre dengue, né? Porque se nós vamos combater o Aedes, estamos combatendo o Aedes porque ele causa dengue, chikungunya e outras doenças. Então, eu começo apresentando o tema, planejando, né, essa atividade, quer dizer, esses detalhes têm que estar na metodologia. Como é que foi esse planejamento? Entende? Planejamos com a professora tal, da disciplina tal, foram feitos 2 encontros, né, sei lá, num período noturno, ou durante mesmo a aula, né, apresentou-se a teoria e marcou a atividade de intervenção, né? Então, se você já escolheu um trabalho base, o seu método já está definido, né? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer com base no trabalho de Ciclano, Cavalcante 2021, tá? Escolhi ele por quê? Porque gostei dos resultados dele, gostei do jogo ou da metodologia ativa que ele utilizou, gostei que ele usou na disciplina de Química, entende? Então, descrevi a unidade escolar, descrevi o passo a passo que eu fiz do procedimento, descrevi o trabalho, né, no qual me inspirei, descrevi o método. Aí eu vou descrever a abordagem. O que é essa abordagem? A abordagem, pessoal, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. A abordagem tem que estar muito amarrada com o seu objetivo, tá? Objetivo esse definido lá na introdução, tá bom? Então, é bom a gente lembrar, tá, pessoal? Introdução é funil, tá? Ela começa aberta, começa com muita informação e vai ficando mais restrita. Então, eu sei que na fundamentação teórica, alguns grupos escreveram muita coisa, fizeram uma revisão extensa, mas introdução, ela é funil. Você começa com o tema geral e vai fechando. 1, 2 páginas no máximo, tá? Então, quando eu vou escrever sobre ensino, a introdução deve falar o quê? Do tema, da atividade, do projeto de intervenção que nós vamos apresentar, e da proposta, né? Que é o quê? As metodologias ativas. Por que nós escolhemos metodologias ativas para fazer esse projeto de intervenção? Claro que você pode falar do tema, você pode falar
de ecologia química, você pode falar do Aedes, você pode falar das pragas, você pode falar de jogo, mas introdução é funil. Ela começa grande e fica concisa. Você dá uma especificidade no final. Lembrando, uma página e meia, 2 páginas no máximo, tá? De introdução. Então, a abordagem depende do objetivo, que tem que estar clara na introdução. Por quê? Porque é uma abordagem qualitativa, é aquela que eu não vou quantificar nada, tá? Eu vou fazer o processo de avaliação, mas sem porcentagens, sem números. Por exemplo, 2 estudantes não quiseram participar, ou 2% ficaram insatisfeitos, ou 50% executaram como deve ser feito. Isso é quantitativo, quantificar. Uma abordagem qualitativa é preocupada não com os números, mas com os efeitos, né, com as respostas outras que a atividade vai fornecer. E isso tem que estar na metodologia, tá? Se a sua abordagem vai ser quantitativa ou qualitativa. Isso tudo, pessoal, tem que estar planejado com esse professor, tá? Supervisor, orientador. Porque eu vou, por exemplo, fazer o repelente na escola, né? Ou falar de pragas nas lavouras. E como é que eu vou apresentar isso depois? Como é que eu vou construir um texto falando, olha, funcionou, foi legal, os meninos sorriam. Se eles sorriam, isso não é quantitativo, né? Olha, eles ficaram calmos, eu consegui circular pela sala sem problemas, eles me chamavam quando tinha dúvida. Isso não é quantificado, entende? Então, a abordagem tem a ver com o objetivo. Se o seu objetivo é construir o jogo e não jogar, ok. Mas lembrem-se que o nosso foco é verificação de aprendizado, tá? Então, você vai ter que descrever em algum momento como é que foi verificado se eles aprenderam ou não. Como é que foi verificado se melhorou a apresentação do conteúdo para eles ou não. Como é que foi verificado se esse professor supervisor gostou dessa atividade, se ele tem planos de fazer sozinho ou não, tá? Então, a abordagem é isso. Pode ser qualitativa ou quantitativa, a depender do objetivo que vocês já estabeleceram lá na introdução, tá? O objetivo pode ser, de novo, citado na metodologia. Por quê? Porque quando falamos de ensino, os objetivos são vários, né? Sobretudo, nós temos que estar focados na aprendizagem. A gente sabe que o ensino de química tem muitos tabus, e uma delas é essa dificuldade, né, do estudante sair do macro e ir para o micro, observar a interação entre moléculas, observar a química da coisa, né, pessoal, que não pode estar de fora. Nós estamos fazendo uma atividade interventora na escola, nós estamos propondo uma metodologia ativa, mas nós somos químicos, nós temos que ter o olhar voltado para o desenho das estruturas, né? Qual o conhecimento químico abordado? Eu vou fazer um jogo de tabuleiro, mas se eu estou falando dessas substâncias, dos semioquímicos todos, em algum momento, este conceito tem que estar claro para os meninos que vão estar jogando. Essas coisas têm que estar amarradas com esse professor supervisor, então o objetivo não pode fugir daqueles estabelecidos na introdução, mas o nosso objetivo maior é a aprendizagem de conceitos químicos, tá? Para seja qual for a metodologia ativa que você escolheu. E a finalidade, né? Qual que é o fim do seu projeto de intervenção, né? Todos aqueles que estão trabalhando com repelente, além da aprendizagem, nós temos uma finalidade maior, que é a conscientização, né? Estamos aí no período de chuvas, que é endêmico a proliferação dessas doenças, então, fazer esse repelente, passear pelos conceitos químicos, verificar se realmente estão aprendendo, verificar se foi útil para a formação desse professor supervisor essa prática, isso tudo é finalidade, tá? Então, gente, metodologia é como fazer, tá? Esses 5 passos te ajudam a escrever isso, tá? Logo após você descrever a unidade escolar, esses 5 passos te ajudam a organizar isso lá no texto, não passa de meia página a metodologia, tá? Você pode colocar foto da unidade escolar, você pode fazer um mapa da metodologia,
você já pode apresentar, né, uma reunião, por exemplo, inicial, lá dentro da metodologia, né, mas desde que você tenha um trabalho base, tenha um objetivo definido, e desde que você não fuja do foco principal, que é o ensino de química, tá bom? Olha aí, essa imagem. Essa imagem, pessoal, é uma proposta de um trabalho, tá? Lembra que eu falei que vocês precisam escolher um trabalho base para citar a metodologia de vocês? Esse trabalho era o seguinte, era um pessoal que queria avaliar como que grupos de WhatsApp podem ajudar na disseminação de conceitos químicos, tá? Então, esses aí são prints do ano passado, aliás, de 2018, são prints desse grupo de conversas, né, de coisas que eles estavam ali compartilhando entre eles para serem discutidos em aula ou para serem discutidos ali mesmo no grupo, né? Você veja que vídeos do YouTube, fotos de laboratório, sempre mediado pelo professor, quer dizer, o docente construir esse grupo para os alunos serem livres, para jogarem, identificarem conceitos químicos que eles acham importantes e jogarem ali no grupo. Mas lembrando, o objetivo do trabalho era como que grupo de WhatsApp favorecem ou não, né? Porque um estudo pode até atrapalhar, né? Então, como grupos de WhatsApp favorecem o aprendizado de conceitos químicos? Como que ele ajuda, tá? Na disseminação, na popularização desses conceitos. Isso aí, pessoal, é uma foto, tá? Print de um artigo. E isso aí foi apresentado na metodologia, porque isso aí era parte de um trabalho base, né? Então, ele usou o trabalho dessa pessoa para desenvolver o dele. Então, eu posso chamar isso de uma metodologia tradicional? Não, é uma metodologia ativa. Veja que os estudantes abastecem, né, junto com a professora, quais conceitos que eles acham interessantes, o debate é feito por ali, e, quando necessário, isso é extrapolado para a sala de aula. Então, é um exemplo de como a metodologia, mesmo que seja atual, porque o WhatsApp não é uma coisa antiga, o WhatsApp não tem, salvo engano, 10 anos. Então, mesmo sendo um assunto atual, eu já tenho um trabalho base, no qual eu posso citar na metodologia, certo? Olha aqui, a descrição, um tipo de descrição de metodologia, como respeitando aqueles 5 passos. Esta pesquisa de natureza qualitativa, ou seja, os números não importam, tá? Então, foi feito com 32 estudantes ao trabalho base, Ludwig e André, de 86, quer dizer, é um trabalho base antigo, já bastante citado, né? Porque desde 86 esse cara deve estar sendo citado, quer dizer, o formato da atividade foi um trabalho de 86. Mas veja, foi escolhido um tema atual. Foi realizado com 32 estudantes numa turma de 2º ano do ensino médio da escola tal da cidade de Porto Alegre. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de 2 questionários adaptados de estudos anteriores. Olha, outro trabalho base, ó. Porque, veja, a metodologia ser qualitativa teve como base um trabalho e o questionário utilizado teve como base outro trabalho, Arrada e Lima, de 2014. Na verdade, ele adaptou, né? 2 estudos, também de Moreira e Simões, de 2017. Então, pessoal, o método, ele é baseado no trabalho base, entende? Se você fizer uma pesquisa cuidadosa, se você usar as palavras-chave corretas, você vai achar trabalhos como esse, que fez algo parecido com o que vocês propuseram,
ou fizeram algo muito, muito, muito parecido, similar ao que vocês propuseram. E isso tem que estar na metodologia. É isso que vai estar lá como a sua metodologia. Por quê? Com base nesses trabalhos que já estão publicados, eu consigo verificar a veracidade do que vocês fizeram, tá? Quando você cita esses trabalhos-fonte, a primeira coisa que o avaliador vai fazer é ir lá na sua referência ver se esse trabalho-fonte está lá. E tentar acessar esse trabalho-fonte, para ver se você não fugiu muito ou para ver onde você adaptou, entende? Então, descreva a unidade escolar, escolha um trabalho-fonte, escolha a abordagem, veja que eles já escolheram, ó, qualitativa, tá? Então, o questionário foi aplicado antes da criação do grupo de WhatsApp para diagnosticar as possibilidades do estudo, e o outro quando terminaram as atividades. Veja, ele fez 2 tipos de avaliação, antes do projeto de intervenção e depois. Como é que um trabalho baseado em um WhatsApp pode ter um trabalho-fonte de 86? Aqui já falamos. A natureza da investigação qualitativa, ele usou como base um trabalho de 86. Mas o questionário aplicado foram trabalhos de 2014 e 2017, quando já tinha um WhatsApp. Não é isso? Os registros do diário de campo também foram considerados como fonte de dados. Dos 32 alunos, 28 concordaram em participar do grupo e se comprometeram a contribuir, apresentando assuntos de interesse para serem discutidos no grupo e nas aulas de química. Então, 4 pessoas não se interessaram. Os 28 estudantes e seus responsáveis legais assinaram um termo de consentimento de livre e esclarecido, declarando ciência do objetivo da pesquisa e autorizando a utilização dos dados coletados. A análise de dados foi realizada de forma exploratória e interpretativa para a triangulação dos dados provenientes de diferentes fontes de instrumento, tais como, olha como foi feita, gente, a análise. Produções escritas dos alunos, escritas e orais, né? Questionários propostos aos alunos, informações que evidenciam a forma como os alunos vivenciaram a experiência. Veja que realmente é qualitativo, né? Se eu quero avaliar a experiência, o grau de satisfação ou não, né? Como eles jogaram essas informações lá no grupo, a frequência com que essas informações eram jogadas no grupo, tudo isso é metodologia, tá? Então, dei esse exemplo, né, na forma de figura e na forma de texto, para que vocês percebam que, primeiro, é necessário fazer descrição da unidade escolar. Segundo, é necessário um trabalho fonte. É ele que vai te nortear como deve ser a metodologia ideal no caso de um trabalho voltado para o ensino de química e para a área da educação. Tá certo? Professora, e se eu não fiz isso no meu trabalho até aqui, tá? Eu vou parar aqui a apresentação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Nenhuma mensagem, né? Bom, e se você não fez a sua metodologia na forma que eu descrevi até aqui? Tem alguém nessa situação? Tem algum grupo que fez diferente do que eu falei até aqui? Oi, oi. Não, professora, o meu grupo está indo bem. Agora eu queria saber só quando é que a gente vai aplicar o projeto na escola? Vocês ainda vão dar a data ainda? Fabiana, a data da aplicação desse projeto depende mais da escola do que de nós, né? Depende mais do planejamento que vocês fizeram com esse professor, tá? Tem grupo que já fez atividade. Então, assim, nós temos prazos com relação à entrega de texto,
não com relação à sua presença na escola e execução, tá? Como nós não temos para essa atividade a necessidade de documento junto à diretoria, vocês podem fazer a atividade na escola, sim, tá? Desde que estejam obedecidos os critérios da unidade escolar e os critérios que nós estabelecemos na disciplina, como tem que ter como objetivo, como título, relacionado àqueles temas que nós falamos, tá? Tem que ser voltado para o ensino de química, então tem que estar planejado com esse professor, de acordo com o conteúdo que ele está dando, ou pelo menos ele tem que estar de acordo, tá? Com o tema de vocês e com o conteúdo. Tem que ter um viés químico no processo, você tem que enfatizar a presença da química na atividade que você vai propor, tá? E tem que ter a verificação da aprendizagem no final, tá? O foco do nosso trabalho é auxiliar esse professor quanto à aprendizagem, quanto à assimilação dos conceitos químicos. Então, existe uma data? Não. Essa data é planejada conforme a necessidade de vocês e da unidade escolar, tá certo? Tá A próxima certo, aqui, professora, entendi. a Andréia, mas só finalizando, eu deixei claro também que nem todos os membros do grupo vão estar no dia do projeto de intervenção, certo? Então, quem organiza isso é, primeiro, quem tem disponibilidade de estar na escola, segundo, a agenda da unidade escolar, e terceiro, a organização de vocês, porque dependendo da atividade que vocês propuseram, às vezes tem que adquirir material, né? Por exemplo, fazer o repelente. Precisa de alguns itens ali, né, de suporte. Então, vocês já estão autorizados a fazer a atividade. Se tiverem dúvidas, podem me procurar, ou a professora Juliana, tá, para saber se está de acordo com o que a gente espera de vocês, mas não tem data, vocês é que vão ajustar a data, tá? Andréia, por favor. Boa tarde, professora Damiana. Assim, eu escutando o que a senhora está falando, acho que a gente está seguindo já mais ou menos o que a senhora está falando, e Ótimo. a Carla sugeriu algumas alterações que foram até bem sugestivas e bem claras, que ela colocou para mim fazer algumas alterações, né? Aí eu percebi que vou ter que inserir mais um objetivo específico, porque quando a aplicação, como a gente no grupo decidiu cada um fazer uma coisa, quem fez a aplicação do projeto, o projeto nosso já foi aplicado, aí a gente fez a divisão, comprou os material, porque a escola não tem, a gente comprou os material tudo, e aí quem fez a aplicação do nosso grupo, né, ele fez tipo um quiz de pergunta de como, aí dividiu a turma em duas e fez tipo assim, quem é o ganhador que ganhava o aplicador do repelente natural, né? Eles produziram, mas o repelente natural ia ficar para o ganhador do grupo. Era só para interagir os alunos na produção do quiz, né? Com as perguntas sobre a dengue, prevenção. Então, ficou de inserir esse objetivo específico a mais. Assim, e assim, eu acho que na metodologia, como eu apresentei parcial, agora eu já vou apresentar ela completa, né? Com os resultados. A questão de inserir as fotos. Eu vou inserir nos resultados, seria agora, porque eu tenho as fotos da intervenção. Sim, as fotos da atividade dos alunos executando, ou dos alunos respondendo, ou da produção do repelente, tudo isso é resultados e discussões. Mas a gente não pode encher um trabalho de fotos. Se tiverem muitas fotos, eles vão para o anexo, tá? Escolhe só as melhores, tá? Para serem apresentadas no resultado de discussão. Foto é sempre resultado de discussão. Mapa, tabela, é mais na metodologia. Você até pode apresentar foto na metodologia, foto da unidade escolar, por exemplo, ó, foi feito nessa escola, ok, mas as fotos da atividade em si é resultados de discussão. Aí só uma coisa, André, você também tem um trabalho base, vocês acharam um artigo e vocês seguiram esse artigo para fazer a atividade de vocês? Assim, sobre a receita do repelente, tem um trabalho base, sim, foi de um projeto, acho que era até de iniciação científica de uma professora, de uma escola do estado, mas esse projeto foi publicado no site da instituição.
tá lá, não é um artigo científico, mas está publicado no site lá, o projeto de intervenção. Sobre o Folder também tem um artigo, outro artigo de publicação, então eu vou ter que citar a intervenção da receita do repelente, do folder e do quiz, eu tenho que colocar do base dos três, porque o do Olha, quiz a gente não seguiu nenhum trabalho, não. Foi pelas metodologias que a senhora ensinou para a gente em sala mesmo. mas olha, devem ter artigos que usem quiz como método de avaliação. E não precisa ser exatamente o artigo que vocês usaram. Por que que eu falo isso, gente? Por que que eu estou batendo nesse texto base? Porque é esse texto base, esse artigo já publicado, que vai te mostrar o formato, primeiro, de como é um artigo científico de educação, e segundo, dos termos que vocês têm que usar quando vão discutir. Ó, falando especificamente para o grupo da Andréia, eu vou apresentar aqui agora um trabalho que fala de repelentes, tá? Veja se vocês estão vendo. Olha só, vou aumentar. Olha o título desse trabalho aqui, ó. Ensino de Química e Educação Ambiental por meio de pesticidas naturais. Quer dizer, pesticida, ele não é exatamente um repelente, é algo que pode até matar, né, essas pragas, mas são todos de origem naturais. Então, eu estou falando de química, estou falando de educação ambiental e estou falando da relação inseto-repelente ou inseto-substância. Isso aqui casa com o trabalho de vocês, ó. É um artigo do Brazilian Journal of Development e ele foi submetido em 2021, ó, publicado em 2022. Deixa eu dar uma passeadinha aqui, direto na metodologia. Depois eu aumento para vocês. Ó, introdução. Então, vendo que a introdução teve um resumo, né? A introdução, 1,5 páginas. Ó, 2,5 páginas, no máximo. Lembrando que tem título, tem resumo, né? Ó, procedimento metodológico ou metodologia. Veja a primeira coisa que ela fala. Metodologia escolhida de acordo com Malheiros 2011, viu? Todo artigo tem um texto base. Agora, não te impede que o seu texto base seja esse trabalho. Então, o quiz a gente não tirou de trabalho nenhum. Tenha certeza que tem artigos relacionando ensino de química e quiz. Então, esse passa a ser um texto base para você entender como é que quiz é discutido nos termos da educação, tá certo? Então, este que é um trabalho que trata de substâncias químicas usadas no combate a pragas, tá? Que você pode usar. Ó, ele tem um texto base, ele tem uma abordagem qualitativa, olha aqui, qualitativa, tá? Usaram vários artigos, usaram atividades de química, usaram outros autores, usaram literatura, ó, fizeram até tabela para listar quantos artigos eles usaram como base para realizar esse trabalho. Olha que legal. Então, fica a dica para todos. Não interessa o tema que você escolheu, a metodologia ativa que você está usando. Existe sim um trabalho base que vai ser usado por você na hora de facilitar a sua escrita, tá bom? Professora, mas o que eu disse foi o seguinte: nós não utilizamos um trabalho base como roteiro para fazer essa intervenção. Mas quer dizer que eu tenho a obrigação de citar alguém, porque eu só fiz porque eu olhei um trabalho, porque a, a ideia veio das aulas, da sala de aula, né, das disciplinas da senhora sobre a utilização de quiz. Aí a gente agora vai ter que citar que foi feito, aí fica subentendido que a gente só fez um quiz porque teve ideia de fulano de tal que utilizou no trabalho. É só uma dúvida Não, mesmo. não. Entendi sua dúvida. Mas, ó, por que que a gente cita, Andréia, outros trabalhos parecidos
Porque, por exemplo, eu posso usar quiz no ensino de história, não tem nada a ver com química, mas por que que eu uso outros trabalhos? Para dar robustez e para dar essa natureza científica que o artigo precisa, entende? É, quando você apresenta um trabalho base, olha, foi feito um quiz de acordo com fulano, sei lá, 2018. Quando você faz isso, você torna a falar para quem está lendo que você fez na escola tal, na turma de química, um questionário um quiz feito por vocês, construído por vocês, mas que já tem outras experiências anteriores. Isso vai ajudar muito até na discussão dos resultados, entende? Porque, por exemplo, você não precisa achar um trabalho de química, especificamente, mas a maneira que a pessoa discutiu, a forma como ele avaliou, por exemplo, o aprendizado dos meninos, porque assim, vocês têm, claro, maneiras de avaliar, vocês reuniram com o professor, vocês viram as reações dos alunos, mas na hora de escrever é diferente. Quando eu olho outros trabalhos, eu tenho mais base para dar mais corpo para essa escrita e para discutir melhor, entendeu? Então, é sim obrigatório que você tenha citado pessoas que fizeram algo parecido, porque isso é o que a escrita científica exige. Agora, você pode também usar um trabalho base para fazer. Olha, o meu resultado é diferente do fulano, porque fulano avaliou de uma maneira, a meu ver, muito tradicional. Eu fui mais para as metodologias ativas. Então, citar alguém também é importante para que você valorize o seu trabalho, entendeu? Beleza, professora, entendi. Obrigada, viu? Então, mesmo que não seja positivo, citar alguém é necessário para que eu entenda como as pessoas estão escrevendo, para que eu entenda quais as pessoas estão escrevendo em educação química, quais são as revistas que publicam nessa área, quais são os avaliadores, e vocês já vão fazendo parte desse mundo. Próximo aqui é o Gabriel. Oi, professora. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tenho uma dúvida em relação ao estágio, à carga horária, né? Se no ato da gente colocar em prática o projeto de intervenção na escola, se a gente tem que seguir à risca a carga horária do estágio, que é 45 horas. Não, Gabriel, ótima pergunta, tá? Não precisa dessas horas todas. A atividade que vocês vão fazerem é pontual. Agora, talvez não seja uma carga horária envolvida apenas num dia de aula, porque tem os planejamentos, né? Quantas vezes vocês já foram lá na escola, viram se tem laboratório, se não tem, verificaram o espaço, verificaram se pode levar equipamento, se não pode, se tem reagente, enfim. A depender da atividade, você já foi na escola várias vezes, né? Isso aí não está computado na carga horária. Mas, efetivamente, é uma aula pontual, tá? Ela pode estar dentro dos 50 minutos, que é a aula tradicional do ensino médio, ou ela pode extrapolar, se esse professor, junto à coordenação pedagógica, escolheu um dia de um tempo maior, mas não vai ultrapassar 2 aulas, entendeu? Agora, todo o tempo que você gastou reunindo com seus amigos do grupo, escrevendo, planejando atividade, sentando com o professor, fazendo live com o grupo, isso com certeza ultrapassa as 45 horas do estágio, tá? Então, nós não estamos obedecendo essa carga horária tradicional do estágio, tá? Que é envolvida nessa atividade pontual, eu acho que ela não vai ultrapassar 100 minutos, que é no máximo 2 aulas, mas você vai ter o gasto de carga horária maior até do que se estivesse fazendo o estágio tradicional, porque esse planejamento, essa escrita do artigo, essa discussão, essa devolutiva dos professores quando corrige os textos, né, com certeza vai ultrapassar as 45 horas. Tanto ultrapassa que a nossa disciplina só vai acabar lá para julho, né, que é quando vocês têm que entregar o texto final do TCC. Esclarecido.
A minha outra dúvida é em relação aos outros estágios, todas as atividades, os registros que a gente fez, se a gente não vai ter que fazer nenhum relatório à parte ou não, não precisa. Não. O que a gente tinha antes era um relatório final que reunia todos os estágios, né? Esse nosso formato é diferente. O que vai apresentar no TCC é somente esse projeto de intervenção. Agora, as pessoas estão parece que estão me cobrando, né, que eu exija um texto de vocês. Eu não acho legal, né, que vocês entreguem um TCC que já tem uma estrutura de artigo, que já envolve um trabalho de grupo, que já exige um esforço de vocês, entreguem o TCC para a professora Juliana e me entreguem um outro texto, que é o relatório de estágio. Eu acho que são trabalhos diferentes, em formato diferente, porque relatório de estágio é outra estrutura, né? São outros procedimentos, é outro tipo de referência, é outro tipo de introdução. Então, assim, eu não acho válido e não acho necessário para esse momento que vocês façam, além do TCC, um relatório de estágio, né? Todos os meus métodos avaliativos dessa disciplina vão estar lá na plataforma, tá? E nas conversas que nós vamos ter, e nos artigos que eu estou postando lá, temos problemas no AVA, mas tudo relacionado a essa disciplina vai estar lá, né? Eu até pensei em abrir para vocês escolherem, porque parece que vocês querem me entregar um texto. Eu fico aberta a sugestões aí, mas a minha posição hoje é não cobrar, além do TCC, um outro texto que seria o relatório de estágio, porque eu já aviso. É outro tipo de texto, é outro formato, e teria que ser individual. Na minha opinião, não, professora. Eu acho melhor só o TCC mesmo, até pelo trabalho, né? Mas, enfim, para encerrar as minhas dúvidas, em relação, porque o nosso tema é o repelente natural. E os alunos vão ter curiosidade e vão querer usar esse repelente. Só que eu vi que a Anvisa, ela não, como é que eu posso dizer? Ela não autoriza o uso desses repelentes, pelo que eu vi em uns 2 artigos, entendeu? Eu queria ver se porventura causar alguma reação alérgica em algum aluno, alguma coisa, o que que a gente faz? Excelente pergunta, Gabriel. Olha, eu a minha vida inteira usei sabão caseiro, por exemplo, que é feito com soda, né? A minha mãe, as minhas tias, as minhas avós, a gente faz até hoje esse sabão com banha, fazia com cinza, hoje já faz com soda, né? Enfim, é um sabão que eu não posso, por exemplo, utilizar no meu cabelo, porque tem soda, né? As pessoas antes até usavam, porque era esse que tinha, tomava-se banho, o mesmo sabão que tomava banho, lavava roupa, lavava vasilha, né? Mas a gente sabe que a soda cáustica, o NaOH, ele tem danos sobre a pele, tá? Então, a Anvisa, ela não legisla sobre essas práticas caseiras, certo? Eu não posso, por exemplo, pegar sucupira, álcool, engarrafar e vender. Eu não posso comercializar isso. Mas eu posso, por exemplo, como vocês fizeram com o professor Tassiano, hidratante, né? Foi feito ali em laboratório, com o menor risco possível, e havia sim o risco de alguém usar esse hidratante e ter uma reação alérgica. Como também há o risco de uma pessoa usar um produto, mesmo com autorização da Anvisa, mesmo sendo reconhecido com a Anvisa como medicamento, um shampoo, e ter também uma reação alérgica. Então, como é uma prática pontual, tá? Como é uma atividade feita em um dia, como é uma atividade de aula, tá? Há sim o risco de alguém ter uma reação alérgica, como há o risco de alguém ter uma reação alérgica como para qualquer produto. Então, isso é uma coisa que vocês devem falar na escola. Olha, tudo aqui é de origem da natureza, são produtos usados já por comunidades
originais, como indígenas, quilombolas, né? Fala da origem, do estudo desses repelentes e alerta, olha, alguém, se vocês forem usar, usem com moderação, não usa perto do olho, não usa no antebraço, né? Se quiser fazer um teste em regiões mais sensíveis, passa só um pouquinho, vê se fica vermelho, e se ficar vermelho, não use. Recomendações gerais, porque, como eu disse, mesmo com os produtos autorizados, você pode ter reações alérgicas. Agora, o que nós não podemos, como professores, como química e como pessoas, vender produtos de fundo de quintal. Isso a gente não pode, não podemos comercializar. Mas em nível de aula, tá? Com uma apresentação, e sempre que a gente faz aula, a gente não faz litros, a gente faz frascos pequenos, né? Até pelo custo, geralmente tudo sai do bolso. Então, a nível de estudo, não tem problema. Você só recomende para a professora e para os meninos usarem de forma moderada e fazer um testezinho antes. Quais são as regiões sensíveis? Aqui, ó, atrás da orelha, é bem sensível. Antebraço aqui, ó, perto aqui da axila, onde não pega sol. Aqui na região da costela, a pele é bem sensível, pode ser testada aqui, tá bom? Tá ok, professora, obrigado. Tem mais alguém na fila? O Tiago, gostaria que falasse um pouco sobre como é para fazer os elementos pré-textuais. Tiago, tá aí? Pode abrir o áudio, Tiago? Oi, professor, estou aqui sim. É Diga, porque tem me ouve. uma data de entrega agora do artigo, aí está lá para entregar os elementos pré-textuais. Seria capa, contracapa, sumário, essas coisas, né? Lista de tabela. Isso. É, essas coisas demoram um tempo, né? A gente até tem recursos que fazem isso para nós, mas uma vez formatado, a gente vai, eles vão, ele próprio, né, o software preenche para a gente. Então, você tem essa opção de fazer manualmente, e você tem a opção, estou falando de sumário, tá? Que é automático, né? Você só coloca no texto, ele já vai colocando lá no sumário para você. Então, você tem a opção de fazer manual ou usar esses recursos. Da mesma forma, as referências, né? Você tem software que faz a referência no formato lá para você. Você abastece com o nome, né, do trabalho e ele já joga nas referências lá para você. Então, esses elementos pré-textuais, gente, é bom já ir fazendo mesmo, porque é muito tempo. Como você já tem o template, né, que é o formatozinho ali que deve ser, que aliás foi construído por nós, que nem a biblioteca tinha. Como você já tem esse template, já vão trabalhando. Agora, isso é uma coisa que vocês confundem também, né? Vocês ficam me perguntando datas. Aquele cronograma lá da professora Juliana só vai para ela, né? É ela que vai receber o TCC. Eu, por enquanto, nem o relatório de estágio eu estou pedindo. Então, assim, eu fico meio perdida quando vocês falam em datas, porque aquele cronograma é dela, sabe? Eu não tenho muito acesso a essas datas, não, tá bom? Deu para esclarecer ou não? Sim, professora, esclareceu bastante. E na questão da metodologia, eu já havia falado aquela vez, o que eu sinto mais dificuldade como professor de escola é pelo tempo, né, de aplicação dessa metodologia, pensar em uma coisa que seja aplicável de forma e tenha um resultado rápido para escrever o resultado de discussão. Então, está tendo um impasse bem grande nessa parte, sabe? Nessa parte de escolher a metodologia adequada que dê um resultado legal para a gente escrever o resultado de discussão. Essa dificuldade vai ficar menor se você tiver um trabalho base. Gente, quando eu digo trabalho base, tem que ser artigo, porque você está fazendo um artigo. Olha, minha experiência pessoal. Quando eu estava escrevendo o meu mestrado, né? Porque eu sou licenciada e o meu TCC foi relatório de estágio, tá? Então,
eu precisei escrever um artigo só no mestrado, eu não tinha experiência nenhuma. Quando eu estava no mestrado, que eu precisava achar um texto que me servisse de referência, todos os textos que eu achava explicadinho era outra dissertação, né? Nunca era um artigo. Por quê? Porque o artigo, aquilo que a professora Juliana falou ontem, não pode ter detalhes. A introdução é sucinta, a metodologia é sucinta. O único momento de liberdade que a gente tem é no resultado de discussão. Então, eu procurava um texto que me descrevesse em detalhes para eu entender e para eu fazer o meu experimento, e eu só achava tese e dissertação, tá? Tese e dissertação é referência cinzenta, literatura cinzenta. Por quê? Tese e dissertação só passa por uma banca. O artigo ele fica disponível para toda a internet. Você tem um texto base, você tem referências que são outros artigos, então cai naquilo que nós já falamos. Quando eu cito um artigo, e quando eu cito o artigo base na metodologia, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando o meu trabalho disponível para as pessoas verificarem se é verdade ou não, tá? Então, Tiago, essa sua dificuldade de saber quanto tempo, se a metodologia é adequada, se você vai conseguir avaliar o que você quer avaliar, só é possível enxergar isso quando você tem um texto base, mesmo que o trabalho não tenha muito a ver com o seu, porque aquilo que a Andrea estava falando, olha, já fizeram um quiz, já estão adiantados, ela vai ter que citar alguém agora, é interessante que cite, por quê? Porque a forma como a pessoa discutiu e apresenta os dados é que vai te dar um norte na hora de fazer isso com o seu, tá? Então, essas suas dúvidas vão ser menores se você escolher um texto base, ou seja, um artigo semelhante ao que você quer fazer, como esse que eu apresentei dos repelentes, tá? Eu vou continuar aqui a apresentação, até para não estender muito, para a gente entrar agora nos resultados em discussão. Vamos lá. Então, eu já falei os 5 pontos que a metodologia tem que ter. Já expliquei para você o que você pode escrever para ter uma metodologia adequada. Vamos agora para o resultado de discussão. Quero começar te falando o seguinte, introdução é funil. Começa grande e vai estreitando, estreitando, vai chegando no específico. Resultado de discussão é pirâmide. Começa pequeno e vai ficando cada vez mais amplo. Por isso que a gente fala que a gente tem liberdade de escrita, tá? Então, introdução é funil. Resultado de discussão é pirâmide, tá? Você tem liberdade para jorrar suas informações e fazer os links necessários. Então, primeiro, o que eu devo colocar em resultados de discussão quando o texto é da área de ensino? Primeiro, de acordo com aquele texto base que você escolheu na metodologia, você vai mostrar para o seu leitor, para o seu avaliador, a relevância do seu estudo. Claro que quando a gente fala de ensino, a principal relevância é o quê? Facilitar a aprendizagem. Facilitar o entendimento de conceitos, relacionar com outros conceitos. Ou seja, a relevância é sempre a aprendizagem. A aprendizagem é relevante? Muito, porque quando eu aprendo, eu estou fazendo novas conexões. Eu estou aprendendo, de fato, quando eu consigo, inclusive, aplicar. Então, aquelas pessoas que estão propondo uma atividade prática, só de propor a prática, você já está afirmando que esse conhecimento é muito aprendível, ou seja, ele tem uma aplicação prática. Eu saio da teoria e abraço a prática como sendo a maneira de confirmar que esse conhecimento é relevante. Então, no resultado de discussão, você tem que mostrar a relevância do seu estudo, do seu trabalho, tá? Lembrando que o nosso foco objetivo é ensino-aprendizagem.
De novo, é o maior momento de liberdade no texto. Você não tem que estar citando muita gente, né? Você vai citar pessoas quando você vai comparar o seu resultado com o que já tem por aí. Mas quando você vai descrever como foi esse projeto de intervenção, a interação entre as pessoas, como foi a construção desse jogo, desse repelente, como é que foi a palestra, como é que foi o planejamento, a total liberdade de escrita, tá? Isso você também pode verificar no seu texto base, como é gostoso, né? Você gasta mais páginas, você tem uma maior fluidez, porque só sabe escrever resultado de discussão quem fez, tá? Então, é o momento de vocês não economizarem nas palavras. É um momento de maior liberdade na escrita, tá certo? Você tem também que mostrar as descobertas e contribuições do seu trabalho para a área de pesquisa. Então, nossa área de pesquisa é ensino de química. Um trabalho que faz repelente tem um papel social, tem um papel ambiental, tem um papel de saúde pública. Então, eu estou assimilando conceitos químicos, mas eu tenho outros objetivos por trás. Então, quais são as contribuições do meu trabalho na unidade escolar, né? Na divisão de ensino de química aqui no meu estado, né? Na formação de professores, até aqui no nosso curso, veja que o nosso TCC, ele é piloto, é pela primeira vez nesse curso ele está sendo assim. Então, qual a contribuição do seu trabalho nesse sentido? Vocês vão ter que escrever isso também, tá? Outra coisa, lá no resultados e discussões, nós precisamos estabelecer conexões sobre os resultados. Gente, o resultado não pode ser solto, tá? Tipo, é verificado uma satisfação dos estudantes no momento da aplicação do projeto de intervenção, diferente do momento tradicional, onde o professor apenas faz uma exposição do conteúdo. Isso é um dado solto. Por quê? Porque projeto de intervenção não é conhecimento, não é forma tradicional de ensino. Então, eu tenho que amarrar muito bem os objetivos. E se a minha abordagem for quantitativa, eu amarro quantitativamente esses dados. Mas se for qualitativa, eu olho todos os fatores que eu estou analisando e tento fazer conexão entre eles. Por exemplo, é um termômetro para o aluno se o professor está à vontade ou não com aquela prática, né? Porque, via de regra, esses alunos da escola, ele pode até conhecer vocês já podem ter estagiado ali, mas a pessoa de segurança para eles é o docente supervisor, né? Então, se esse docente não está à vontade com essa prática, isso pode refletir nos alunos. Como que vocês observam isso? Então, qual é a relevância do seu estudo? Tenham liberdade na escrita, mostre a contribuição do seu trabalho para a área, mas mostrem também conexão entre os resultados positivos e negativos, tá certo? Relacione seus resultados com o contexto. O que é isso? O contexto de vocês é aquela unidade escolar, tá? Tem outras disciplinas de química, tem outros turnos, a disciplina de química pega dados desses outros turnos, apliquei uma prova, reprovou tantos alunos, né? Outra coisa, vocês têm que comparar com outros autores, tá? Então, você tem seu texto base, que foi o texto que te ajudou a construir essa metodologia. Mas você tem que citar outras pessoas que fizeram coisas semelhantes. Aplicaram o mesmo questionário, em outras escolas foi feito repelente, foi feito, às vezes, até no ensino superior, ou eu escolhi um jogo de tabuleiro, tá? Foi feito um jogo de tabuleiro para disciplina de física na escola tal, o resultado foi esse. Então, ver a relevância do seu trabalho e também relacionar com outras pessoas que já fizeram algo igual ou semelhante, tá? E isso tem que estar no resultado de discussão. Se o seu tema for muito amplo e você encontrar muita coisa, você pode pôr esses resultados na forma de tabela, tá? Então, assim, professor, eu achei 15 autores que fizeram a mesma coisa, então faz a tabela. Fulano et al. Encontrou esse resultado. Ciclano et al. Fez na disciplina de biologia, descreve esse resultado. Ciclano et al. Fez na disciplina de química, descreve esse resultado. Depois, vocês colocam o resultado do trabalho de vocês, tá? Olha, ó.
Ali, ó. Olha lá. Não, olha lá, ó. Tá caindo ali, ó. Oi? Eu falo pro teu pai, ô Dada, tem uma goteira em cima da cama. Gabriel, tem uma goteira em cima da sua cama. Ai, ai. Bom, voltando aqui. Eu preciso comparar com outros autores. Então, se os autores não fazem o tipo de comparação que você espera, já parte para outro autor. Ou coloque isso no texto. Não foram encontrados resultados que dão margem à comparação com esse trabalho. Como eu disse, gente, é difícil, tá? Nós temos uma divulgação científica bastante eficiente com a internet, então vocês sempre vão encontrar trabalhos semelhantes ao que vocês fizeram. Então, isso tem que estar claro no resultado da discussão. Eu encontrei isso e outras pessoas encontraram isso. E façam a conexão. Olha, o meu trabalho tem essa vantagem. Por quê? Foi uma atividade só, o tema escolhido, o conteúdo escolhido de química foi esse, é um conteúdo que eles têm dificuldades, e depois da avaliação nós vimos que o aprendizado foi efetivo. Tá? Nós temos que justificar a inconsistência do trabalho. Por exemplo, eu posso fazer um jogo de tabuleiro e, por incrível que pareça, os meninos, por algum motivo, apresentarem um resultado inferior ou diferente de antes. Então, nem sempre a metodologia ativa vai me dar um resultado positivo, tá? Se for o caso de vocês, se vocês viram resistência desse professor supervisor, se ele depois te reporta que fez uma avaliação e o conhecimento não foi adquirido, o conteúdo não foi assimilado, isso tem que estar no resultado da discussão de vocês. Então, o quanto antes essa intervenção for feita, nos moldes que a gente está recomendando, é melhor para que você tenha essa resposta e consiga colocar no resultado da discussão, tá? Então, não só a relevância do estudo, não só a comparação com os trabalhos, mas as inconsistências quando houver, ou seja, isso não funcionou, ou isso funcionou, né? Às vezes tem alguma sala que tem laudo, né? Ou algum autista, ou criança com necessidade especial, jovem adulto, e a gente espera sempre que essas pessoas não tenham a resposta adequada ou esperada. Se tiver uma resposta positiva, ou extrapolar, né, ou for uma resposta muito melhor do que eu espero, isso também é uma inconsistência, eu tenho que relatar no meu resultado de discussão, tá? Então, eu tenho que mostrar também as limitações do meu estudo, tá? Porque eu fiz uma atividade pontual. É possível fazer isso para todo o conteúdo? Quem estava lá no cafezinho com danos com a Flávia, viu que nem sempre as nossas ideias são aceitas, nem sempre a metodologia é entendida, né? Às vezes você fez avaliação de como foi essa prática e você percebeu que o resultado não foi esperado. Então, quais são as perspectivas disso, né? Olha aqui, um outro trabalho, olha, um olhar químico sobre Minecraft. Quem conhece, né? Eu nunca joguei Minecraft, mas eu sei que é um sucesso estrondoso. Vejam, é um trabalho falando de conceitos químicos, possíveis conceitos químicos dentro do Minecraft. Então, isso eu preciso falar de novo, gente. Nós somos um curso de licenciatura, o viés do artigo de vocês tem que ser ensino, e o foco do trabalho é o aprendizado, tá? Então, introduções gigantescas sobre, sei lá, Aedes, doenças tropicais, não cabe aqui, porque o nosso foco é aprendizagem. A introdução maior tem que ser o modo tradicional de ensino em comparação com as metodologias ativas, ou a abertura dessa escola às novas possibilidades, ou planejamento, ou a resposta do aluno a esse lugar de protagonismo, entende? Então, não interessa o tema, vai ter sempre um trabalho base. Olha aí, o povo está falando até de Minecraft, tá? Então, pegue esse texto base, olha como é a introdução, olha as palavras que as pessoas estão escrevendo, olha os autores que elas estão citando, e é esse crescimento que a gente quer para vocês, tá? Quando o assunto é educação, como discutir, tá? Primeiro,
lembremos dos objetivos a serem atingidos. Pessoal, esse objetivo, ele está lá no plano de disciplina e no plano de aula. Veja que a aula não é sua, o projeto de intervenção é seu. Esse professor, ele já tinha um planejamento para esse conteúdo. Ele já dá aula há muito tempo, ele está ali pelo menos há uns 2 anos, então ele já deu esse conteúdo antes. Veja lá no plano de aula dele qual era o objetivo dele em ensinar o conteúdo. E veja se os objetivos foram atingidos, tá? E isso tem que estar no resultado da discussão. Então, o foco nosso é aprendizado, o foco nosso é ensinar química. Nos resultados de discussões, tem que ter as fórmulas químicas. Se você está falando de repelente, qual que é a fórmula do seu repelente? Qual que é o princípio ativo? É citronela? É aquele óleo lá da... Como é que chama aquela? Do NIM. Qual é o agente do repelente? Você está repelindo quem? É a abelha? É a Aedes mesmo? É outro tipo de inseto? É praga na lavoura? Então, a parte química tem que estar muito bem clara ali no resultado de discussão, as fórmulas, né? Como foi escolhida a atividade? Tem que estar claro no resultado da discussão, olha, escolhemos por isso, porque o nosso objetivo era esse, nossa faixa etária era essa, os alunos gostam de computador, gostam de prática de laboratório, então por que foi escolhida essa prática? Tem que estar lá, tá? Tem que estar lá no resultado da discussão. Quando falamos de educação, o processo é importante, o modo de avaliar é importante e devemos usar até o plano de aula. Devemos usar até a coordenação pedagógica. O que a coordenação pedagógica espera de uma atividade pontual na escola, tá? Como foi o planejamento? Gente, descreva como é que foi a receptividade desse professor, foi fácil, quantos dias vocês se reuniram com ele, as reuniões foram online, vocês podem pôr até foto da reunião online, não tem problema, mas nós precisamos saber como é que foi o processo. Em educação, o processo é importante, tá? Se vocês pegarem trabalhos mais técnicos, por exemplo, preciso saber quanto de paracetamol tem no Dorflex, né? É um processo quantitativo, já existe método para esse tipo de quantificação. Em educação, eu tenho vários fatores, né? Então, eu preciso saber como que foi o planejamento, como foi a participação da comunidade escolar, como foi a execução da proposta. Olha, nós chegamos cedo, tivemos a ajuda no transporte, nós fomos no dia anterior montar tudo, tivemos até que fazer a limpeza do laboratório, tudo. Então, em educação, não se esqueça, importa o processo, importam os teóricos, né? Como é que foi essa epistemologia? Entende? Você já escolheu uma metodologia ativa, mas nós estamos ali na nossa linha de chão, tem os teóricos, né? Você tem Piaget, você tem Vygotsky, você tem Vallon, né? Então, o processo, o planejamento, a participação da comunidade, a recepção dos alunos, né? A execução, como é que foi a verificação da aprendizagem? Vocês fizeram o questionário no final? Pegou a nota das provas que a professora passou depois? Fizeram um quiz, como fez o grupo da Andréia, né, para avaliar, entende? Então, isso tudo tem que estar descrito em resultado de discussão. Olha a liberdade de escrita que vocês têm. Não é na introdução, não é na metodologia, é agora. A parte mais importante do texto, resultado de discussão. Eu ouso dizer que quando eu pego um texto, eu olho o título e vou logo em resultado de discussão. Por quê? É como a pessoa fez. O que ela aprendeu com isso? As fotos de como foi tudo. Às vezes tem um protótipo, né? Pode ser foto de celular, pode ser foto lá do WhatsApp, né? Então, é a parte mais importante do artigo, certo? Quais os parâmetros foram verificados para avaliar o grau de satisfação desses meninos? Né? Foi foto, foi vídeo, foi sorriso, foi comentário, foi perguntas, foi o dia posterior à atividade, eles perguntaram se vocês iam voltar, se ia ter mais, tudo isso vocês podem descrever. Como foi a recepção do docente supervisor? Se ele teve resistência, se ele já tinha feito? Qual é a formação desse docente supervisor? Quais os pontos de incoerência, já dissemos, né? Nem tudo são flores. Quais as perspectivas? Teve que adiar? Tem internet na escola? Tinha estrutura na escola?
Tudo isso, pessoal. Então, quando o assunto é educação, a discussão ela passeia por vários parâmetros, tá? Vocês podem assistir essa nossa aula e irem ajustando no texto para que vocês não tenham dúvidas se falta alguma coisa na escrita de vocês, tá bom? E aí, ó, eu deixo aqui um artigo que fala exatamente sobre metodologias ativas. Esse artigo já está lá na plataforma. Eu já postei as perguntas que eu quero que vocês respondem. Sumiu, eu vou ter que postar de novo, questionário, tá? Tive esse problema aí no AVA, mas é a atividade da semana para vocês na minha disciplina, vale nota, tá? É um artigo tratando do ensino de química e metodologias ativas. Uma abordagem para o conteúdo ligações químicas. Vejam que esse artigo, ele pode ser o texto base para você fazer a sua atividade. Por quê? Porque ele trata de metodologia ativa e ensino de química. Então, vocês vão olhar lá a discussão, resultado e a discussão, as referências, a metodologia, e vocês vão tirar informações importantes para vocês usarem como base, né? Como um norte na escrita de vocês. E esse artigo aí é o artigo que eu deixo para vocês responderem as perguntas, tá certo? Deixa eu finalizar aqui minha apresentação. Eu abro agora para as perguntas finais, tá? Se alguém ainda tiver alguma questão. E quero saber dos grupos, se vocês conseguiram fazer da forma que eu expliquei, se alguém tem alguma coisa para alterar, como é que tá? Não tem nada no chat. Perguntas, pessoal? Até Nayane, que não. Oi, professora Damiana, até que não. Assim, a partir dessa aula, abriu o leque de que quando for para criar a metodologia, nós vamos utilizar um jogo de tabuleiro. Aí eu parti da ideia de que eu gosto de jogo de tabuleiro. Então, por eu gostar e ser algo que tem uma facilidade, eu fui criar o jogo do tabuleiro e não pesquisei sobre referências, sabe? Aí agora, com essa aula, eu percebi que eu tenho que adicionar e pesquisei. Encontrei várias referências que têm até jogos parecidos, mas com outros temas. Então, agora só vamos ter que agregar isso aí e colocar lá no nosso. Aí foi isso, ótimo, foi importante por causa disso. excelente. Para todos os grupos vão haver trabalhos semelhantes, podem ter certeza, tá, pessoal? Eu acho que 1h40 já de aula, né? Eu consegui falar um pouco para vocês de metodologia, resultados e discussões, quando o assunto é ensino, tá? Então, como eu disse, eu vou deixar esta aula gravada na plataforma, tá? Vou enviar para a professora Juliana também essa nossa aula aqui, com vocês, tá? Avisem os colegas que essa aula vai estar gravada lá, para quem tiver dúvida da construção, das avaliações dos outros professores orientadores, então assistam todos para ver se está adequado, tá? Eu espero que vocês consigam fazer as atividades que eu postei com relação a metodologias ativas, e eu espero que vocês consigam ver que aquele artigo lá serve de base para qualquer atividade que vocês sugerirem, tá bom? Eu vou interromper a gravação